Garanto que você já teve dias na sua vida em que você tá tão cansado do trabalho que você chega em casa e acaba que você desliga, né? E aí a sua noite passa e você não fez nada. E aí você fica, né, com aquela coisa, ai, já tá na hora de dormir porque amanhã eu tenho que acordar cedinho e ir pro trabalho, né? E aí assim a sua vida vai passando, né? E a gente acaba se sentindo frustrada porque a gente entende que a gente não tá fazendo coisas que são pra gente, né? As coisas que a gente gostaria de fazer. E aí você já parou para pensar que talvez isso não é porque você tem falta de tempo, mas sim porque você está organizando mal o seu tempo? Ou então porque você tem hábitos que não estão agregando aí na sua rotina? Então hoje eu vou contar no vídeo para vocês quais foram os hábitos que eu parei de fazer para mim conseguir, parece deixar minha noite mais comprida, né? Deixar o meu horário depois do trabalho mais comprido e conseguir aí fazer várias coisas das quais são de interesse meu, né? Se você já gostou do tema do vídeo, já curte aí para não acabar esquecendo e também se inscreva aqui no canal. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas chega em casa do trabalho ligado no piloto automático. E aí, quando a gente está ligado no piloto automático, a gente faz as coisas sem nem entender o porquê, né? E todo mundo que trabalha no trabalho CLT sabe que muitas vezes o tempo que a gente tem disponível durante a semana para fazer aquilo que nós queremos parece que é muito curto. Então, para que a gente consiga fazer com que o nosso tempo renda, que a gente consiga fazer o máximo de coisas que a gente gosta, a gente precisa aí ter uma organização muito boa, né? Senão a gente acaba que perde as nossas vidas, né? Parece que a gente vive só para trabalhar e isso é a nossa vida, né? E nós não podemos deixar que isso aconteça, nós precisamos se organizar de modo de conseguir fazer as coisas que a gente quer. E ao sair do piloto automático, você pode fazer o quê? Projetar a vida que você não tenta ficar escapando de viver. A vida pela qual você sente que realmente vale a pena ser vivida. Né? Você vai deixar de se sentir infeliz, frustrada, sentir que a sua vida não tem um propósito. Então, eu vou passar agora para vocês, né, os hábitos que eu implantei na minha rotina e que me ajudaram muito a separar o meu dia, né, em parte do trabalho e a parte, né, da minha vida em casa, né, da minha vida pessoal. Então, o primeiro hábito aí que eu vejo que é muito importante é fazer um reset da nossa mente no momento que a gente chega em casa. Então, como eu falei, a gente chega em casa muitas vezes no piloto automático. E aí a gente continua com aquele pensamento do trabalho. E se a gente não quebra, não consegue mudar a forma que a nossa mente está trabalhando, a gente não consegue focar nas coisas que a gente quer fazer. Então eu comecei a adotar uma atividade que é meu reset da minha mente, né, após o trabalho, para mim entender que, opa, tô desligando do trabalho e eu tô ligando a minha vida pessoal. Algumas das atividades que eu gosto bastante de fazer é chegar em casa e aí parar ter um tempo, né, para comer alguma coisa, ou então algumas pessoas gostam de tomar banho, ou parar para ler um livro. Muitas vezes eu acabo que eu chego em casa, eu aproveito ali um pouco do tempo, né, para poder ficar junto com o meu namorado, assistir alguma série, né, ter um tempinho ali para aproveitar e para sair e para conseguir sair daquele modo trabalho. A segunda coisa que as pessoas fazem e que acaba que reduz aí o tempo que elas têm, né, é ficar o tempo todo olhando e checando o celular. Então, um outro hábito que eu criei foi de chegar em casa e me desligar do celular. Então, quando eu chego em casa, eu acabo que deixo o meu celular em algum cômodo que eu não vou ficar indo com tanta frequência. Isso faz com que eu não fique o tempo todo ali olhando no celular uma notificação chegando, ou então quando dá um tempinho eu perca tempo, né, olhando as redes sociais. E aí quando eu faço isso, eu consigo aproveitar o meu tempo de melhor forma. Em vez de pegar e checar o celular, muitas vezes eu pego e faço o quê? Eu pego o livro que tá lá na sala, e aí eu já pego e já leio um pouquinho do meu livro. Ou então eu aproveito o tempo para brincar um pouco com o meu cachorro. Ou então para fazer alguma outra atividade que eu gostaria de fazer e que muitas vezes, por estar mexendo no celular, eu não ia perceber que eu podia estar fazendo, né? Então, deixar o celular num cômodo que eu não vou ir com tanta frequência me ajuda a não perder tempo mexendo no celular. Isso
Se você fizer isso, você vai ver que você vai conseguir fazer muito mais coisas do que normalmente você faz. Outro ponto que eu acabei definindo foi criar uma rotina. Mas aí não é uma rotina exaustiva, não é uma rotina pesada, não é uma rotina cheia de coisas. É uma rotina em que eu incluí algumas coisas para facilitar a minha vida e conseguir otimizar o máximo do meu tempo em casa. Eu vou passar agora algumas dos hábitos, né, que eu incluí dentro dessa minha rotina e que estão ajudando muito aí a aproveitar melhor meu tempo. E aí vale salientar que eu acabei fazendo essa rotina junto com o meu namorado para que a gente conseguisse aproveitar melhor o tempo que a gente tinha disponível, né? Então a gente tem aí momentos que a gente vai estar junto e, por exemplo, tem momentos que cada um vai estar aproveitando, fazendo aí coisas do seu próprio interesse, né? Então o primeiro hábito ali que eu coloquei dentro da minha rotina foi o de não perder o horário para ir para a cama, o horário de dormir. Por que eu entendi que isso era tão fundamental? Porque um dia produtivo e que a gente tem energia, ele inicia com a noite de sono do dia anterior. Então, o sono, ele deve ser uma prioridade do seu dia. E aí, muitas vezes, a gente perde o horário de dormir. Por quê? Porque a gente está assistindo uma série, ou então porque a gente está jogando, a gente está fazendo alguma coisa que a gente está se entretendo, mas a gente acaba que perde o horário e aí no outro dia a gente dorme mal e aí tá cansado, fica estressado e acaba que chega em casa depois do trabalho o quê? Não tem energia para aproveitar o dia. Então, quando você prioriza o teu sono, acaba que você consegue ter uma energia durante o teu dia inteiro. Você não vai trabalhar morrendo de sono, morrendo de cansaço e vai chegar em casa e vai querer só dormir. Você vai conseguir ter energia depois de chegar do trabalho e fazer as coisas que você quer fazer. Então, comece priorizando qual que é o teu horário de dormir. Então, se você quer dormir 7 horas por noite, comece calculando o tempo que você precisa ir antes para a cama. Eu, por exemplo, preciso ir para a cama às 9h30 da noite. Então, eu vou para a cama às 9h30 da noite. E aí, outra coisa que ajuda bastante, né, no ritual do sono, é você ter cada atividade que você vai fazer até dormir. Então, muitas vezes eu começo tomando um chazinho, já ficando um pouco mais calma, depois eu vou lá e escovo os meus dentes, lavo meu rosto, e aí eu vou pra cama, e aí eu gosto muito de ler antes de dormir. É uma atividade que eu entendo que me deixa relaxada e que eu consigo pegar no sono de forma mais fácil, né? Então, lembre-se que um dia com energia, um dia após o trabalho, né, que é bem aproveitado, ele inicia com a sua noite de sono no dia anterior. Porque aí você consegue ter energia, né, para conseguir aproveitar melhor o teu dia. Outra coisa que eu mudei na minha vida, quando eu defini essa rotina, foi de priorizar de 2 a 3 dias aí para o descanso. É extremamente necessário a gente descansar. O porquê? Quando a gente não descansa, a gente fica muito cansado, acaba que a gente não é produtivo, acaba que a gente fica mal-humorado, a gente se desgasta demais. Então, ter os momentos aí para descanso, eles são fundamentais. Então, eu, por exemplo, defini que quarta-feira é dia de descanso, na quinta também é um dia de descanso e no final de semana, normalmente também um dos dias eu acabo priorizando como descanso. Com o descanso, a gente consegue definir um ritmo na nossa vida sem que a gente se esgote. Porque antes da gente se esgotar, antes da gente derrubar a última gota ali no copo de água que está transbordando, você vai fazer o quê? Você vai descansar. Então você não vai chegar naquele momento que você nem sabe o que faz a tua vida de tão cansada que você tá. Por isso que é tão importante você ter essa rotina de incluir descansos na sua vida. Isso vai mudar completamente a sua forma de viver. E outro ponto que eu incluí dentro da minha rotina é de fazer atividades que eu gosto, que são atividades de diversão. Então, por exemplo, o meu namorado gosta muito de jogar. Então, ele conseguiu definir na rotina alguns blocos aí de tempo para que ele possa jogar. Enquanto isso, eu vou fazer aquilo que eu gosto, né? Que é ler, que é estudar. Então, quando a gente também inclui atividades que são do nosso interesse, que são atividades que a gente gosta de fazer, deixa também a nossa rotina mais leve.
Porque a gente não fica esperando só lá o final de semana para ter esse tempo para curtir e fazer as coisas que a gente gosta. A gente consegue encaixar também durante a semana. Outro hábito que eu também implantei na minha vida é o de entender que feito é melhor que perfeito. As nossas rotinas do trabalho, normalmente elas não são lineares, né? Então tem dias que a gente se doa mais pro trabalho, tem dias que são mais tranquilos, então não é uma coisa linear. Então eu não posso esperar que eu vou chegar em casa e eu vou conseguir todo dia fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Então tem dias que eu vou chegar mais cansada, mais estressada, e aí eu preciso entender que esses dias existem e eu não posso ficar me cobrando de não conseguir fazer 100% das coisas o tempo todo. Então, é muito importante você entender que feito é melhor que perfeito. Então, se você, por exemplo, se propôs a fazer exercício físico, não deixe de fazer. Faça, porque toda vez que você faz, você manda uma mensagem para o teu cérebro que você está fazendo, que você é capaz de fazer e que você é um vencedor, que você faz as coisas que você se propôs a fazer. Mas talvez faça numa intensidade um pouco mais baixa. Então, você iria caminhar por 1 hora no parque? Vai, caminhe por 20 minutos e o restante do tempo utilize para descansar. É muito importante a gente ter essa flexibilidade no nosso dia a dia para que a gente não se esgote, para que a gente não acabe se frustrando. É extremamente importante a gente fazer isso. E aí uma última dica aí, bônus, né? Tenha o cardápio do dia definido. Isso mudou minha vida. Ter o cardápio para cada dia da semana ajuda muito a você não perder tempo para decidir o que você vai fazer. Eu, por exemplo, cozinho, né? Praticamente todas as noites na minha casa. Então, se eu já tiver certinho o que está definido para fazer de janta, eu já ganho bastante tempo por não ter que ficar decidindo o que vai fazer e também porque eu já vou ter deixado organizado, né, a casa com as coisas que eu preciso para fazer aquela janta. Por isso que eu digo, não deixe que a sua vida entre naquele ciclo, né, de acorda, vai trabalhar, volta para casa e dorme. Faça com que a sua rotina, o seu dia a dia seja agradável e que você consiga incluir as coisas que você gosta de fazer também. Você vai sentir que a sua vida vai mudar, você vai sentir que você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais animado. Já deixa aqui pra mim nos comentários o que você vai deixar de fazer aí como hábito, né, que você tem hoje. E até mais, pessoal!